Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a aula 2 de educação financeira. Então, depois da gente fazer o nosso orçamento, da gente ver o que a gente precisa ajustar para ter mais dinheiro em conta, né? Ver como a gente pode cortar gastos, como a gente pode aumentar ainda mais o dinheiro que entra. A gente fez toda aquela análise. O que a gente precisa fazer também? A gente precisa programar a nossa mente com pequenas atitudes que parecem assim insignificantes, mas que no final do mês vai fazer toda a diferença quando você olhar o seu orçamento. Então, ter uma educação financeira trata também de uma reprogramação mental, tá? Então, durante essas próximas aulas, a gente vai focar um pouco nessa reprogramação mental, a maneira com que a gente lida com as situações do nosso dia a dia, maneira com que a gente pensa, tudo isso vai refletir no nosso dinheiro, entendeu? Na nossa prosperidade. E no vídeo da aula 2, a gente vai falar sobre o minimalismo. Então vai ter uma série de vídeos, né, que eu vou falar sobre programação mental e vou começar falando sobre o minimalismo. Então, o que é o minimalismo? O minimalismo é você viver apenas com aquilo que é essencial para a sua vida, entendeu? É cortar aquilo que é ilusão, aquilo que é desnecessário, tentar eliminar essas coisas desnecessárias que elas só vão trazer gastos inúteis para vocês, tá? E assim, com esses cortes de gastos desnecessários, vai sobrar mais dinheiro no orçamento. Eu estava dando aula ontem de educação financeira, inclusive, e um aluno meu fez a seguinte pergunta: Professor, eh, eu tô querendo juntar dinheiro, tal. Você me deu algumas dicas de construir reserva, que eu já estava falando sobre reserva, né? Mas, professor, eu não consigo fazer sobrar dinheiro. E aí foi interessante porque ele perdeu as primeiras aulas de educação financeira, né? Então, ele foi justamente perguntar a respeito do que eu tinha ensinado antes. Aí eu falei, você lembra da aula de minimalismo, de ostentação, né? Ele falou, não, eu faltei nessas aulas. Aí eu falei, então tá explicado. Aí, para vocês verem, o fato dele não ter tido essas aulas de minimalismo, de ostentação, fez com que ele ficasse perdido. Até hoje, até ontem, né? Ele não sabia como é que fazia para sobrar dinheiro no orçamento. Então é fundamental essas aulas, porque elas vão fazer uma reconstrução do seu estilo de vida, as suas atitudes, seu modo de pensar, e vocês colocando em prática vai ser crucial para melhorar o orçamento, tá? Então, por exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar tudo que tem na sua casa, todos os cômodos, e vão organizar. Então, minimalismo também se trata de organização. Você vai pegar o seu quarto. Se ele estiver bagunçado, você vai organizar tudo. Principalmente separar aquilo que você usa daquilo que você não usa. O que você não usa, você vai organizar também. O que eu posso doar? O que eu posso reciclar? O que eu posso reaproveitar de uma outra maneira? O que eu posso descartar? Você vai fazer esse trabalho minucioso. Você vai avaliar o que você quer, o que você tem. Você vai avaliar o que você quer continuar tendo e o que você não quer mais ter. Entendeu? Então, estilo de vida minimalista. Você sempre manter a sua casa organizada. Beleza? Por quê? Porque quando você mantém as coisas organizadas, você se organiza mais, você tem uma maior clareza do que precisa melhorar ou não.
Então, por exemplo, se seu quarto está tudo bagunçado, a tendência é que as coisas sumam, que às vezes tem alguma coisa lá que você nem saiba que está lá. E aí você não, por não saber que você tem alguma coisa, você vai e compra de novo, entendeu? Ou pode acontecer o contrário, às vezes você precisa de uma coisa, você acha que tem lá na sua bagunça e na verdade não tem. Então, quando você tem muita bagunça, você tem muito caos. Dificulta tudo, entendeu? Deixando as coisas tudo organizada, as suas decisões vão ser mais simples, mais rápidas, entendeu? Vai ser mais fácil de você se preparar, entendeu? De fazer o seu próprio orçamento. Então, quanto mais você deixar as coisas organizadas em caixas, em setores, deixar a sua gaveta organizada assim, deixa um cantinho para tal coisa, outro cantinho para outra, deixa tudo bem categórico e organizado, mais as coisas vão fluir, mais fácil você vai localizar tudo. Então você perde um tempo organizando, você perde. Porém, vai valer a pena, porque o tempo que você perder organizando, você vai poupar no futuro quando você for procurar alguma coisa. Ou vai te ajudar a ter maior clareza do que você tem para você não comprar desnecessariamente. Esse primeiro ponto é a organização. Inclusive tem uma filosofia chinesa, né, que é o Feng Shui, que ele fala que cada parte da sua casa está relacionada a um setor da sua vida. Então é uma correlação. Se a sua casa está bagunçada, a sua vida vai ficar bagunçada. E de fato vai ficar bagunçada, entendeu? Porque pensa, quanto mais bagunça você tem, mais caótico vai ficando para você fazer as coisas. Então a sua vida também vai ficar caótica, porque você vai perder tempo ali, você vai se estressar. Quanto mais bagunça tem, mais a sua mente também vai ficar desorientada e bagunçada, entendeu? Se você deixa tudo em ordem, a tendência é que a sua mente também se organize, o raciocínio seja mais rápido, mais fluido. Não, a sua mente não vai se ocupar tanto daquele excesso de informação na bagunça e vai conseguir processar outras coisas que ela precisa processar, beleza? Então, a organização é o ponto fundamental do minimalismo. Por isso que a gente tem que descartar aquilo que a gente não usa, que a gente não quer. Então, por exemplo, você comprou uma coisa que um videogame, vamos supor, mas você não usa aquele videogame. Então, doe para alguém que usa, entendeu? Venda, tenta vender, às vezes você até ganha um dinheiro de volta, entendeu? Aquilo que você não está usando, que está sem utilidade, passe para frente, entendeu? Porque aí você vai ter mais clareza do que você precisa e o que você não precisa. Roupa. Então, eu não estou usando mais essa roupa. Junte as roupas que vocês não estão usando e doe, né? Venda. Vende para um brechó. Ah, a roupa está em péssimo estado, então aí realmente descarta a roupa, entendeu? Ou organize, deixa um setor do seu guarda-roupa bem organizado. Essa roupa aqui é para eu ir para a fazenda, porque eu preciso de uma roupa mais velha. Essa roupa aqui é para eu dormir. Eu vou dormir com uma roupa um pouco mais velha, né, para deixar as outras novas para eu sair de casa. E assim por diante, você vai categorizando e organizando tudo para as coisas ficarem mais simples. Outra coisa sobre o que o minimalismo fala. É melhor você ter um único item de qualidade ou poucos de qualidade do que vários de péssima qualidade. Então eu gosto de dar o exemplo do pessoal antigo, né? Eles compravam aquele jogo enorme de louça, né? De péssima qualidade para casa e deixavam um jogo mais chique, que podia ser grande ou não, guardado lá na estante. Não, esse jogo aqui é para visita, né? Então, esse conceito aí vai contra o minimalismo. Por que que você tem um monte de louça de péssima qualidade que é que você vai usar no dia a dia? Mochibagem, entendeu? Então, é tipo assim,
copo de extrato de tomate, aqueles copos americanos, sabe? Coisas de péssima qualidade. Por que que você vai usar coisas de qualidade ruim e as coisas de ótima qualidade você vai deixar lá sem usar? Entendeu? Você está mandando uma mensagem pro seu cérebro que você não merece o melhor. Então, o minimalismo fala sobre isso. Às vezes é melhor você ter, por exemplo, um conjunto de 4 pratos, 4 copos, pouca coisa, e que você usa no seu dia a dia que seja de qualidade, do que muitos de péssima qualidade para você ficar usando no dia a dia. Tem gente que tem um absurdo de comprar prato descartável, copo descartável, para não lavar a louça, entendeu? Preguiça. Então, tudo isso vai contra o minimalismo. E tudo isso são ações que fazem você ter gasto de dinheiro. Por exemplo, você pode comprar um filtro, é um pouco mais caro, mas tem gente que que prefere ficar comprando galão de água, entendeu? Então você vai colocando no papel quanto que vai dar ao longo dos meses, você vai assustar. Você vai gastar tanto dinheiro que no fim das contas daria para comprar um filtro com tantos galões de água que você gastou. Ou, por exemplo, pessoal que fica comprando prato descartável aí, em vez de comprar um prato de qualidade, vai colocando no papel para você ver. Em pouco tempo você já gastou mais do que você estivesse comprando um prato de qualidade, que vai durar por muito tempo. Material bom, entendeu? É um pouco mais caro? É. Mas você gasta aquela vez e vai ter por um bom tempo coisa de qualidade. E ainda você vai estar usando coisa de qualidade, passando para o seu cérebro. Não, eu mereço coisas boas, de qualidade. Minimalismo é sobre isso. É sobre você ter o que é necessário, o suficiente, então em quantidade adequada, e geralmente é bem menos do que a gente imagina, e de qualidade. E nem sempre vai ser o mais caro, viu? Por exemplo, o celular. E aí depois vou falar na aula da ostentação. Por que é que eu tenho que ter um iPhone de 13 mil? Entendeu? Tudo bem, qualidade eu nem vou questionar. Mas por que que tem que ser da marca do iPhone? Entendeu? Sendo que tem outras marcas mais baratas que chegam bem próximas, pode não ser igual, mas chega muito próximo, que já é o suficiente para fazer tudo o que eu preciso. Isso é o minimalismo, entendeu? É você ter o que é suficiente, ter coisas boas de qualidade, mas o que é suficiente para você. E o minimalismo também, ele é um conceito. Então, por exemplo, ele fala sobre o excesso de informação. Então, você vai comprar coisas com, por exemplo, tem uma roupa lá que ela é muito detalhada, muito cheio de estampa e muita coisa e tal. E cara, esse tipo de roupa é muita informação para o seu cérebro, entendeu? Uma parede de um quarto cheio de pôster, cheio de foto, nossa, fica feio. Muita informação, entendeu? Então, o minimalismo fala sobre você ter uma coisa mais clean, um ambiente mais limpo, mais neutro, com pouca informação, entendeu? Esse tipo de ambiente vai trazer uma imagem para o seu cérebro muito melhor, vai resultar em muito mais prosperidade, porque não vai ficar cansando o seu cérebro, entendeu? Com muita informação. Vai ser mais bonito, mais elegante. Então, uma roupa simples, clean, ela é mais elegante, ela chama mais atenção, entendeu? E está mais alinhado com a prosperidade. Então, minimalismo é isso, entendeu? É esse mecanismo de você ter o mínimo e o suficiente e o necessário para você viver e que seja de qualidade, né? Então, quando você tem estilo de vida, você manda esse tipo de informação para sua mente e aí você vai começar a desenvolver uma mentalidade mais próspera, tá? E o minimalismo também é conhecido como essencialismo, né? Porque você vai usar somente aquilo que é essencial. E é claro que tudo tem que ser de forma equilibrada, porque existem as pessoas que são extremamente
minimalismo ou sou exageradamente minimalista. Também não é legal. Então, eu vou viver numa casa só com um colchão e um travesseiro, mas aí você tem que prestar atenção no que você precisa também, porque tem gente que é tão minimalista que corta o que precisa. Então, o minimalismo equilibrado é sobre você dar atenção àquilo que você precisa também, entendeu? É você dosar. O que eu não preciso, vou dar um jeito, mas o que eu preciso eu tenho que ter, que seja de qualidade. Então, na aula 3, a gente vai continuar falando sobre a nossa programação mental para prosperidade.